Cumprimento a todos no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Uma alegria estar com vocês no domingo de Páscoa. Que bom que você está aqui hoje, nessa noite, e que a gente pode falar da mensagem do Evangelho. Amém. A boa notícia de que em Deus, em Cristo Jesus, há esperança. Amém. Há perdão para os pecados, há esperança de vida e vida com abundância. Há uma palavra de Deus de renovo para nossa alma. Os que estão tristes podem experimentar alegria nessa noite. Os que estão assim acabrunhados, desanimados, não tem razão para ficar desanimado não. Maior é aquele que vive e que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus disse: olha, quando eu for tirado de vocês, e uma referência à morte, vocês vão ficar muito tristes, mas outra vez eu retornarei para vocês, e a alegria que vocês vão ter, ninguém vai poder tirar. É a maior de todas as alegrias. Eu não sei como é que você está se sentindo, o que é que você está passando, o que é que você está enfrentando, qual é a sua luta, qual é o seu drama, mas eu sei que Jesus ressuscitou. Eu sei que nenhum problema que a gente possa estar enfrentando hoje muda a realidade de que Deus vive, Jesus ressuscitou. Nada altera o quadro. Cristo, Ele venceu a morte. Eu não vi muitos amém. Amém. Gente, o diabo não tem a palavra final, a morte não tem a palavra final, sabe, o mal não tem a palavra final. Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Amém. Ele veio para dar vida e vida com abundância. A gente pode ter confiança nisso. Alegra o teu coração. Os discípulos no caminho de Emaús, que estavam acabrunhados, que estavam cabisbaixos, que estavam assim deprimidos, quando se encontraram com Cristo, tiveram seus corações aquecidos. Um coração gelado pode ser aquecido nessa noite, pela presença de Deus, pela palavra do Evangelho, que é boa notícia. Evangelho é uma boa notícia. Temos uma boa notícia em 4 versões. Por que nós temos 4 evangelhos na Bíblia? Você sabe dizer? 4 evangelhos na Bíblia? 4 evangelhos. Por que 4? Por que não apenas um? Por que 4 e não 2? E não 3? E não 5, 6, 7, 10? Por que temos exatamente 4 evangelhos na Bíblia? Uma das respostas é porque é necessário mais de uma testemunha para confirmar. Isso na tradição judaica era colocado em prática. Então precisávamos de mais de um evangelho para servir de testemunha. Então, mas por que não 2? Já não bastaria 2? Sim, 2 ou 3 já seriam suficientes. Mas por que nós temos 4 evangelhos? 4. Eu vou procurar responder rapidamente para vocês, e a gente vai ver algumas lições importantes para a nossa vida. A primeira razão porque precisamos e porque existem 4 evangelhos. A primeira razão é porque o Evangelho deve alcançar os 4 cantos da terra. Amém. Os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. A começar por, vai contando comigo, Jerusalém, depois Judéia, depois Samaria e até os confins da terra. Olha o 4 aqui de novo. Sabe por que também temos 4 evangelhos? Porque havia um rio no Jardim do Éden. Um rio no Jardim do Éden. E sabe quantos afluentes tinha o rio do Jardim do Éden? 4 afluentes. E com o mesmo propósito, esse rio de Deus, esse grande rio de Deus que é descrito lá em Ezequiel, ele tem por vocação estender os seus afluentes para abarcar, para irrigar, regar toda a terra. Porque existem
4 elementos na natureza. Conhece os 4 elementos? Claro que você conhece. Primeiro é a terra. E o Evangelho tem a ver com a terra, para alcançar toda a terra, sem exceção. E o segundo elemento é o ar, ou a água. Vamos falar da água. A água que a gente viu como rio, que sai para irrigar toda a terra, a água da vida. Jesus falou: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E a gente tem na água toda a vitalidade, toda a vida que brota dessa água. E temos outro elemento que é o ar. O ar está em toda a terra. Você vai nas cavernas mais profundas e escuras, e lá você vai encontrar o ar. Assim, o Evangelho tem que se espalhar por toda a terra, para penetrar nos lugares mais obscuros da terra, nas cavernas mais profundas, para levar o oxigênio da salvação, a vida de Deus. E o quarto elemento é o fogo. O fogo. Jesus veio batizar não apenas com água, ele veio batizar com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. O fogo de Deus, o fogo de Deus que desfaz as obras do diabo, o fogo que queima o pecado, que queima o capeta, que queima o mal, o fogo renovador e purificador e santificador do Espírito Santo, varrendo a terra. Eis que faço novas todas as coisas, diz o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso se opera pelo fogo, o fogo que destrói o mal e que renova as coisas e que traz um novo amanhecer de santidade, de vida, de paz. Mas por que mais? Por que outra razão teríamos 4 evangelhos? Para alcançar os 4 tipos de solos que encontramos na parábola do semeador. A semente tem que ser plantada em todo tempo, em todo lugar, ela tem que alcançar os 4 solos. Não são 4 os solos ali? A primeira parte da semente cai no caminho, a segunda parte cai em terra árida, a terceira entre os espinhos, a quarta cai em terra boa. Que todos aqui sejamos terra boa de Deus, né? Onde a semente pode encontrar um solo apropriado, um coração que agasalha e que abraça esse Evangelho, que não é sufocado pelos cuidados desse mundo, pelos prazeres desse mundo, pelas coisas temporais, transitórias. Que não sejamos como uma terra árida, ou gente assim que começa bem. Quantos começam bem? Quantos estão até, digamos assim, avivados, renovados, experimentando a alegria da salvação, mas não tem raiz. O tempo dirá, com o tempo vão desfalecer pelo caminho. Não seja você, o Maria vai com as outras. Desculpa as Marias, por exemplo, é um ditado, né? Você conhece também. Tem ditado com José aí? Sou José. Mas não vamos ser fogo de palha. É para a gente ter a plenitude do Espírito Santo, para poder chegar e dizer como o apóstolo Paulo: eu, no final da minha vida, você, no final da sua vida, possa dizer como ele: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Completar a carreira. Não pode ser fogo de palha, precisa ser fogo constante, precisa ser cheio do Espírito Santo sempre, precisa ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Terra boa. Não vamos deixar o pássaro roubar a semente, vamos agasalhar a semente no nosso coração, vamos ser terra boa para esse Evangelho. Mas o Evangelho precisa e deve alcançar todo tipo de solo. O Evangelho, ele não discrimina quem quer que seja, todo tipo de gente. O Evangelho também são 4, porque para alcançar todo tipo de povo, veja só, Apocalipse diz que no céu haverá salvos, representantes de todas as tribos, conta comigo, línguas, povos e
nações. Olha o 4 aí de novo. Já tinha observado isso? É ou não é curioso que o 4 esteja se repetindo desta forma? O primeiro evangelho foi escrito por Marcos. Não, eu estou falando não como ele aparece na Bíblia, tá? Mas como cronologicamente foi escrito. Marcos foi o primeiro evangelho. Ele foi escrito para os romanos. Ele foi escrito para os romanos. Em especial, é claro que todos nós nos beneficiamos. O evangelho de Mateus foi escrito, sabe para quem? Para os judeus, para uma comunidade judaica em particular. O evangelho de Lucas foi escrito para Teófilo, um grego. E o evangelho de João foi escrito para toda a comunidade da fé, para pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações, para que saibamos que Jesus Cristo é o Senhor, o Rei. 4 evangelhos. Existem 4 estações no ano, não é? E o que significa isso? Significa que o evangelho de Deus, ele abarca todos os tempos e estações da nossa vida. Ele não diz respeito único e tão somente para os verões ou para as primaveras de nossa vida, mas ele nos alcança no outono e mesmo no inverno. É palavra de Deus para todo o tempo, para 365 dias do ano, para toda a nossa vida, para todas as etapas da vida. E por falar nisso, quantas etapas nós temos na vida? Claramente destacadas 4, não é? Infância, juventude, a fase adulta e a velhice. Todas as etapas. O evangelho é para todo tipo de gente, para criança, para jovem, para adulto, para ancião. É para aquele que acredita em Papai Noel. Não tem uma fase na vida que a gente acredita em Papai Noel? Tem sim. E depois tem uma fase na vida que a gente não acredita mais em Papai Noel. Os jovens já não acreditam mais em Papai Noel. Mas não chega e não tem também aquela fase na vida em que a gente se veste de Papai Noel. E tem a 4ª fase da vida em que a gente parece Papai Noel. Mas os homens, né? As mulheres dão jeito, mas os homens parecem Papai Noel no final da vida. Para todo tipo, para todas as etapas, para todas as jornadas. E também são 4 evangelhos para que nós possamos observar a Cristo e a sua missão, a sua morte, a sua ressurreição, de todos os ângulos possíveis, como dos 4 ângulos de um quadrado perfeito. São 4 observadores, contando detalhes complementares. Isso é muito enriquecedor. Como a gente pode ver e ouvir e escutar e ler a história de Cristo. E os evangelhos, eles são dedicados principalmente à Páscoa. Quanto dos evangelhos é material de Páscoa? Quanto se dedica àquela semana derradeira? Os evangelhos estão centrados na cruz de Cristo e na sua ressurreição, meus amados irmãos. E a gente está lendo ali aquelas histórias contadas de 4 flancos diferentes, de 4 ângulos, para que a gente possa ter uma abordagem tridimensional. Aí eu falei 3, né? Ampla, de todos os ângulos possíveis, compreender, para que você possa compreender também todas as dimensões. Quantas dimensões existem? 4 dimensões. Para que você possa compreender a altura, a largura, né? O comprimento, a profundidade do grande amor de Cristo. Estou lendo Efésios agora. Paulo fala isso.
para que vocês possam compreender as 4 dimensões do amor de Deus, todas as dimensões do amor de Deus, que é gigante, que é tremendo, visto de todos os ângulos, para que a multiforme graça e sabedoria de Deus se faça conhecida, para que nós possamos ter plena convicção, mas não para aí na nossa convicção, para que nós possamos ser os porta-vozes, os arautos de Deus, os evangelistas da nossa própria geração, comunicando na nossa Jerusalém, estendendo o nosso comunicado, a nossa evangelização à Judéia, indo para Samaria, alcançando todos os confins da terra, os 4 cantos da terra, todos os povos, tribos, línguas e nações, porque Deus não faz acepção de pessoas, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo inteiro. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Nós os crentes fomos beneficiados pelo que Cristo fez na cruz, mas Ele não morreu apenas pelos salvos, Ele não morreu apenas pelos redimidos, diz a palavra de Deus com todas as letras. Ele não é propiciação apenas pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Essa não é uma boa notícia apenas para a igreja, é uma boa notícia apenas para aqueles que se encontram aqui nessa noite, é uma boa notícia para todo mundo que está lá fora, para todo mundo que está distante, para todo mundo que está no lamaçal do pecado. Nós precisamos comunicar, nós precisamos falar de Jesus, é nossa responsabilidade. Nós não podemos represar as bênçãos de Deus. Nós fomos designados para sermos porta-vozes, comunicadores. Temos o privilégio hoje de poder pregar o Evangelho, coisa que os anjos queriam fazer, e Deus destinou para a sua igreja. À medida que vamos sendo salvos, essa salvação brota em nós e começa a jorrar, saltando para alcançar os que estão ao nosso redor. Quantas pessoas você tem evangelizado? Quantas pessoas da sua família já foram salvas pelo teu testemunho? Quantas pessoas têm sido salvas no teu ambiente de trabalho? A gente precisa falar de Jesus para os nossos amigos. Tem gente que fala assim: eu não tenho dom de evangelismo, mas para falar de novela, conta os detalhes. Eu tinha um amigo meu que ele falava assim: não, para falar de Jesus eu não tenho dom, não é meu dom, não me peço para evangelizar. Mas ele gostava de filme, e quando ele assistia um filme e queria contar para nós, ele contava um filme que a gente vivia a história, a gente queria ir para o cinema. O cara ia no cinema, assistia o filme e contava: olha, porque foi não sei o quê. Mas para falar de Jesus, não, eu não tenho dom. Mas não é que você não tem dom, você não tem a paixão por Cristo que você devia ter. Você não tem a fé e a convicção de que só Cristo salva. Você acha que tanto faz como tanto fez. Não vamos ser crentes que represam, não vamos ser crentes de arquibancada. Deus quer a gente atuando no campo. Ninguém está na reserva. Todo mundo entra em campo, todo mundo se mobilizando. Vamos anunciar a Jesus. Muita gente precisa saber. Êxodo, capítulo 26, fala da construção do tabernáculo. E na hora que descreve como deveria ser a construção daquele véu do templo, ele fala de 4 colunas de madeira revestidas de ouro. E estas 4 colunas de madeira, elas são o sustentáculo do véu do templo que separava o lugar onde as pessoas podiam entrar, daquele lugar onde ninguém podia entrar, o lugar santíssimo da presença de Deus, onde tinha a arca da aliança. 4 colunas de madeira revestidas de ouro, 4 que estão ali como que guardando o lugar da santíssima presença de Deus. E são 4 colunas de madeira revestidas de ouro. De madeira fala da natureza humana de Cristo, revestidas de ouro da sua natureza divina. Vamos para Ezequiel capítulo 10. Em Ezequiel capítulo 10 você ouve falar pela primeira vez na Bíblia dos 4 querubins, que ali são chamados de 4 seres viventes, porque o véu do templo tinha ali a figura de 4 querubins.
esses 4 querubins são agora evocados em Ezequiel capítulo 10, e fala deles e descreve pela primeira vez ali as características de cada um desses querubins. Chegamos no livro de Apocalipse. Quem conhece a Bíblia sabe do que eu estou falando. No Apocalipse temos o quê? Os 4 seres viventes. Os mesmos 4 seres viventes descritos por Ezequiel. Os 4 seres viventes que estão ali naquele véu do templo, como que guardando a glória de Deus. Véu que vela, véu que na morte de Cristo será rasgado de alto a baixo e vai revelar a presença de Deus, não é? Jesus Cristo é a exata expressão de Deus Pai. E se eu provar para você agora que os 4 seres viventes, cada um deles corresponde a um dos evangelhos, não ia ficar magnífico isso? E aí vamos para lá. A ordem dos evangelhos é exatamente a ordem dos 4 seres viventes. Quando você vai para o Apocalipse, ele descreve o primeiro ser vivente. Ele tem cara de quê? E estão precisando ler a Bíblia. Cara de leão. Cara de leão. O primeiro evangelho, leão fala, lembra o quê? Que Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Que ele é o Messias. E o evangelho que foi escrito em especial para a comunidade judaica, o evangelho de Mateus, tem por objetivo primário provar para os judeus que Jesus é o filho de Davi, o Messias esperado, o leão da tribo de Judá. É isso. E o segundo evangelho fala do touro, de um boi, digamos assim. O boi na cultura judaica era o animal serviçal, era o animal de serviço. E o evangelho de Marcos, o segundo evangelho, é o evangelho escrito aos romanos, que tem por objetivo mostrar e que apresenta Cristo em especial, Cristo sempre servindo, Cristo sempre em ação para servir os outros, Cristo como servo sofredor. Esse animal, lembra do novilho que vai ser cevado, ou o bezerro que será morto, o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. O terceiro animal, ele tem cara de homem, mas não é exatamente o evangelho de Lucas que apresenta Cristo como filho do homem. É o único evangelho que na genealogia vai até Adão, o pai de toda a humanidade. Fala de Cristo, veja só que interessante, ele evoca Cristo como o descendente de Adão. E quando o homem pecou no jardim do Éden, houve uma profecia ali de Deus que disse: nascerá um descendente de Eva, um descendente de mulher, um descendente de Adão. Ele será ferido no calcanhar, mas ele vai pisar na cabeça da serpente, para bem de toda a humanidade. Se Mateus está preocupado em provar para os judeus que Jesus é o Messias prometido, o descendente de Davi, por isso a genealogia vai até onde Mateus interessa, Lucas vai com a genealogia até lá. Adão. Porque Jesus é o Filho do homem. E fala Lucas da humanidade de Cristo. E o quarto evangelho, ou o quarto ser vivente, é semelhante à águia no seu voo. A águia no seu voo, presta atenção. A águia no seu voo é o único dos seres que não está com seu pé na terra.
É o único animal que está voando com seus olhos sobre toda a terra. A ideia aqui vem da divindade de Cristo. E que fala o Evangelho de João? Não aponta para a divindade de Cristo. Não é o Evangelho que mais tenta provar que Cristo é o Filho de Deus. Essas coisas foram escritas para que saibais que Jesus é o Filho de Deus. Lá estão 7 milagres para provar que Jesus é divino. Lá estão 7 eu sou, no Evangelho de João. Eu sou, porque foi assim que Deus se apresentou a Moisés, e assim Jesus se apresenta ao mundo. Eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Está entendendo? 7 eu sou para provar a divindade de Jesus. E começa, como é que começa o Evangelho de João? No princípio. Como é que começa o Gênesis? No princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis diz. E o Evangelho de João, no princípio era o Verbo, o Logos, o Cristo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas pelo Logos, pelo Cristo. Sem Ele nada do que foi feito se fez. De cara ele tenta provar já a divindade. Cristo descrito como a grande águia, aquele que descende do céu, aquele que vem de Deus, aquele que não é daqui da terra. Os 4 ângulos, os 4 aspectos complementares de Cristo. Deus abençoe você. Espero que com isso você fique mais apaixonado pela Bíblia. Você queira ler mais, tem que ler mais, tem que conhecer tudo, tem que ler, reler, tem que decorar a Bíblia. E tem que ensinar com paixão e com amor. Deus abençoe essa igreja, os membros da outra igreja, os visitantes, que você fique cada vez mais apaixonado por Cristo, cada vez mais convicto da palavra. Não é acidente não. O Espírito Santo estava escrevendo a Bíblia desde o Antigo Testamento. E aí está uma amostra, pequena amostra de como Deus fala através de toda a sua palavra. Deus abençoe. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Amém.